Essa cadeira aqui não é do pai de santo, não? Não marcar um negócio, não. É do mestre. Ah, tá, desculpa. Essa hora não cai nem uma amora pra gente jogar no carro. Eu não venho nem de blusa branca pra poder atingir a blusa dele todo. Ei, Bete voou, voou, Bete voou, voou, deixa voar. Bom, gostaria primeiro de pedir licença aos nossos ancestrais, que nos dão sempre esse poder de fala e de discernimento, para falar um pouco do podcast Conversa entre os Mestres, realizado aqui no terreiro do Pai Alexandre, no Enzo Quiambé Tengindo, ponto de cultura, onde eu desenvolvo um trabalho de capoeira, juntamente com o Pai Alexandre, com o nome de Ubuntu. Esse podcast eu tenho alguns convidados, né? Alguns mestres, amigos que fazem parte da minha trajetória na capoeira, uma mestra também, que vão contar um pouco da história, vamos fazer um bate-papo, uma troca de informação, de saberes, e podendo assim contar essa grande valia que é a capoeira na cultura popular brasileira. É um projeto que vem da Lei Paulo Gustavo, do município de Sete Lagoas, onde que essa valorização da cultura popular também nesse meio que a gente coloca como meio digital, né? Com essa introdução do podcast. Eu me chamo Adney Pereira Rodrigues, denominado na cultura popular Mestre Marinheiro, filho de Terezinha Pereira Rodrigues e Vicente de Carvalho Rodrigues. Comecei a capoeira na década de 80 e com o intuito de aprender a me defender, porque até então eu tinha uma ambição de ser jogador de futebol. E minha mãe, com o instinto protetor, né, ela foi e me deu essa oportunidade de aprender uma luta. Que diz ela que era um menino de interior, cidade de Curvelo, ir para Belo Horizonte sem um poder de defesa nem nada. Aí ela escolheu a capoeira. A princípio meu pai não gostou da ideia, porque ele ainda não tinha noção do que era a capoeira, que a capoeira naquela década era muito marginalizada. Ela foi e me levou lá na aula. Primeira aula eu fiquei só assistindo, depois eu voltei para poder fazer. Naquele mesmo dia eu já aprendi alguns movimentos, já comecei a treinar em casa. E como filho de benzedeira, Dona Terezinha era, e Dona Cruzelina também, que é minha avó, chamada de Dona Sinhá, né? Então, esse cuidado ela sempre teve no poder da cultura popular. E ela sempre dizia que, por ser preto, eu sempre tinha que fazer as coisas melhores e com muito cuidado, porque a cobrança seria maior. Então ela já preparou o meu psicológico desde criança para essas dificuldades que eu iria ter no decorrer da minha caminhada. Aí comecei no grupo Berimbau de Ouro, do mestre Marreto, só que treinando com o mestre Matias na época, que era professor. Quando ele foi embora para a Suíça, aí ele deixou o trabalho lá com o mestre Moisés, deu continuidade. Era muito difícil, porque naquela época o acesso à capoeira era muito complicado. A gente tinha que andar aí 14 quilômetros, ou de a pé ou de bicicleta para poder treinar. E dentro disso, o acesso ao instrumento, o acesso aos mestres, o acesso à musicalidade, era tudo mais difícil, tudo mais complicado. Também tinha a parte boa, que a gente conseguia treinar salto na areia, em palha de arroz. Então, é toda uma construção de uma história
que é muito rica nesse quesito. E por vir do interior, quando eu mudei para Belo Horizonte, continuei na capoeira e vi a dimensão que a capoeira toma numa cidade maior. Porém, naquela década, que é a década de 90 já, a capoeira era mais enfatizada uma capoeira de rua. Capoeira na academia, eram poucas academias que tinham. Depois, com o passar do tempo, eu me mudei aqui para Sete Lagoas, aí que eu iniciei os meus trabalhos retribuindo o que a capoeira já tinha me oferecido. Até aquela época, que era com os trabalhos sociais na área periférica, depois nas escolas. No ano de 2008, que se criou um programa de capoeira na escola, que a gente chamava de Mais Educação, onde que a criança entra para estudar de manhã e só sai à tarde. No primeiro momento ela tem a aula acadêmica, né? E no segundo momento ela tem a aula lúdica, que são as oficinas. E uma das oficinas é a capoeira. E isso veio, no meu entendimento, como um ganho para a capoeira. Porque você pode estar ali contando a história do povo preto, a resistência que a capoeira tem, que nos ensina muito a essa história verdadeira, né, de como realmente ela aconteceu, porque a história dos pretos no país literalmente é contada pelos brancos. Então, a oralidade na cultura popular tem essa força. É tanto que você consegue atingir um público maior quando você está ali naquele bate-papo, naquela troca de informação, onde você dá o poder do aluno ou da pessoa que está ali também se comunicar, também falar, se expressar. Então é uma troca de informação muito valiosa e muito rica. Nessa trajetória, eu passei pelo Abenibaldo de Ouro, igual eu já falei, fui para o Criança Raiz, do Criança Raiz, aí a gente filiou no grupo Cais da Bahia, em Belo Horizonte, onde que eu permaneci lá por mais de 20 anos, e é onde eu recebi a minha graduação de mestre no ano de 2010, que foi um título dado pela sociedade e também uma missão muito forte, muito incisiva e muito gratificante, que dá essa responsabilidade do cuidar, do transmitir conhecimento e receber conhecimento e poder fazer alguma coisa pela capoeira e resgatando essa luta que é tão importante na questão primordial, que é a de resistência cultural e também de resistência afro-brasileira. É uma valorização que nós podemos dizer que hoje tem um entendimento maior, principalmente na questão que foi feita aqui em Sete Lagoas, que é a introdução da capoeira na grade curricular do projeto de tempo integral. A gente não conseguiu essa introdução na grade curricular efetiva, porque, de certa forma, a sociedade ainda não está preparada para assumir essa responsabilidade, né, que a capoeira tem e que a capoeira transmite. Porque a capoeira, hoje, é o segundo esporte mais completo do mundo. Então ela não é só cultura, ela é cultura, é esporte, é arte, é educação, é um português, é uma matemática. Ela tem uma forma, como que eu vou colocar, mais afetiva de tratar e de dar oportunidade de criação para o aluno. Então ele se sente bem, ele se sente valorizado e, dependendo do profissional que está ali, ele consegue
fazer com que o aluno entenda a essência da capoeira, que aos poucos foi se perdendo, e agora a gente está tentando resgatar, que é de criação, de autovalorização, de conhecimento e de a pessoa se aceitar. Porque dentro disso, igual eu tenho um projeto que se chama Papo de Preto, e eu falo sempre para os alunos o que é se aceitar. Porque não existe a cor moreninho, marrom bombom, é preto, pardo e branco. Então a pessoa se aceitou, se valorizou, e isso a capoeira traz e coloca para eles. Então a importância desse momento. E hoje nesse podcast, com a presença de grandes mestres e mestras, que também tem esse cuidado, também vai enfatizar essa questão da valorização, da questão do grande momento que a capoeira está vivendo, tanto das coisas boas e as menos boas. Eu convidei o mestre Careca, que tem uma história muito envolvente, muito enfatizada com a capoeira. O contramestre que a sociedade já assumiu que é o mestre Sombra, mas ele ainda enfatiza que é o contramestre. A contramestre Regiane, que já está aí na caminhada também, já está sendo assumida pela sociedade como mestra. E isso é muito importante. E o pai Alexandre dispensa comentário, né? Porque já tem um trabalho aí gigantesco. Também militante nessa questão da valorização da cultura afro-brasileira. É um batalhador. Abriu as portas da casa para que a gente pudesse fazer esse trabalho em parceria da capoeira dentro do terreiro, onde que a sociedade, de certa forma, entendeu o recado de que a capoeira ela não tem barreira. E a cultura afro-brasileira, pela mesma forma, no geral. Então, a religiosidade é do capoeira. A capoeira não tem a sua religiosidade. Porém, ela tem a sua herança histórica, advinda do candomblé. Então, é isso que as pessoas têm que aprender a respeitar e valorizar também. Porque é uma herança que as pessoas... É uma parte da história que a história não gosta de falar. Então, a gente tem que bater nessa tecla e mostrar para a sociedade que o respeito cabe em qualquer lugar e a capoeira traz nela, no DNA dela, esse respeito. Porque não foi conquistado, nós estamos aqui hoje, porque nossos ancestrais batalharam para que a gente estivesse aqui. E, infelizmente, derramou muito sangue, houve muitas percas, mas a gente está aqui. E nós somos advindos de reis, rainhas, príncipes, princesas. Essa parte também a história deixa de lado. A gente só fala da parte do preto, escravo ou escravizado, no Brasil. Mas esse povo preto que foi escravizado é um povo que era de uma nação. Uma nação que se diz respeito o quê? A essa questão das denominações de reis, rainhas. Então, essa valorização, engenheiros, entendeu? Médicos, curandeiros. Então, tudo isso, essa herança, esse DNA, está correndo nas veias. Então, esse podcast, eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito, porque a gente vai estar debatendo, conversando, cada um vai estar expondo sua ideia, vai estar expondo o seu ponto de vista, que é o que é mais interessante, que é uma conversa, uma troca de saberes, uma conversa entre mestres. Porque o título de mestre, ao contrário do título acadêmico, ele é conquistado a um longo prazo, igual no meu caso. Tive que ter, no mínimo, 30 anos de idade e 20 anos de capoeira para poder se formar para mestre no grupo que eu estava naquele momento que eu recebi o título. Então, é uma construção que vai a longo prazo e você vai trocando e adquirindo conhecimento a cada dia. Hoje,
essa transmissão de conhecimento que é feita, com o respeito na roda de capoeira, o respeito dentro de uma escola, dos profissionais que ali estão, a maioria são formados da forma acadêmica, eu também tenho minha formação acadêmica, mas é interessante que as pessoas comecem a respeitar o título da cultura popular, um mestre de capoeira, um pai de santo, um mestre do congado, um mestre de samba. Então isso é a nossa luta de resistência diária, para que as pessoas entendam que, muitas vezes eu sou perguntado, mas você é formado em educação física, por que você não vai dar aula direcionada para a educação física? Porque eu acredito no poder de transformação da capoeira. Então, eu acho que a minha missão ainda não foi cumprida, ainda vai demorar a ser cumprida. E uma delas é essa: mostrar para a sociedade que a capoeira é um poder de transformação e é uma luta que valoriza o ser humano. É uma luta de resistência cultural, onde a pessoa vai aprender que eu não tenho que ter vergonha, eu não tenho que ter preconceito, eu não tenho que ter medo de dizer eu sou preto, eu sou pardo, eu sou branco. Eu tenho que se aceitar e dar essa ênfase para a magnitude de ser humano. E dentro da escola, a gente tem uma oportunidade, que eu até brinco muito com o pessoal, é o seguinte: a gente só trabalha datas que diz respeito à lembrança da cultura afro dentro do mês de agosto, que é o folclore, e no mês de novembro, que é a consciência negra. Mas é um trabalho que tem que ser feito anual, a partir do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. E a lei está aí. São leis direcionadas para dentro do ensino, que é a 10.639, 11.645, tem a 12.288. Então, são várias leis que não estão sendo cumpridas e isso é preocupante. Por quê? Nós temos um sistema que é falho no que diz respeito à cultura do preto. Então, dentro da escola, você justifica ali com uma foto que você fez uma roda no evento da Consciência Negra, ou fez uma apresentação no folclore, para justificar uma lei que tem que ser aplicada o ano todo. Então, é isso que a gente tem que combater, a gente tem que falar, porque as coisas só vão ser mudadas se a gente continuar nesse ritmo. Você faz uma gravação, você faz um podcast, você faz um bate-papo, você faz a sua transmissão de conhecimento e as pessoas vão entender, as pessoas vão ter essa oportunidade de assistir, de falar, de pôr o seu ponto de crítica, de pôr o seu ponto de vista também. Então, que é o mais importante que nós temos hoje na atualidade. Então, hoje, com essa valorização, principalmente dos mestres, onde que se criaram premiações, se criaram leis para valorizar tanto a capoeira quanto a cultura popular no geral, que ainda está aquém do que realmente tem que ser, isso é notório, mas que já é alguma caminhada que já foi algumas coisas que nós ganhamos, que às vezes também a gente fica pontuando só as coisas que nós perdemos, mas nós temos que colocar também o que a gente está ganhando, o que a gente está construindo, o que a gente ainda tem que construir, a valorização que a gente ainda tem que buscar e todo um contexto dentro de construção. Ele começa assim, aos poucos, pedrinha por pedrinha, vamos levando e vamos sempre melhorando e qualificando. E o mais gratificante da cultura popular é esse agente de transformação que a gente coloca, né? Principalmente quando você vai fazer um papo de preto dentro de uma escola, que você coloca para eles esse sentido de igualdade, onde que a nossa cultura sempre trabalha em círculo, sempre trabalha o olho no olho, a valorização, a escuta,
que é primordial, o respeito aos mais velhos, aos nossos ancestrais, parar para poder sentir a energia que emana tanto na roda de capoeira quanto na prática do candomblé, da umbanda, então, ou do samba, que também vai ali trazendo essa energia, os tambores, e isso tudo colocado para uma criança, principalmente da área periférica, que não tem uma referência, que não tem aonde buscar a identidade histórica dele, e você começar ali a transmitir conhecimento, mostrar para ele como que realmente aconteceu, como que é a verdadeira história do povo preto. Isso é muito gratificante e é muito importante também. É uma responsabilidade que os mestres têm de fazer e de dar essa oportunidade para que todos possam ter esse conhecimento. Inclusive, o mestre Careca e eu criamos a Casa do Capoeira no sentido de acolhimento. Porque a casa é esse acolhimento, né? Então, qual que é o objetivo da Casa do Capoeira? Eu estou ali na escola, eu estou dando aula para a criança. Ela vai voltar para a casa dela, ela vai ter um tempo ocioso. Ela gosta da capoeira. Onde que ela vai buscar? Onde que ela vai ser acolhida? Na Casa do Capoeira. Então ali ela vai ter uma troca de experiência com a capoeira luta, com a capoeira raiz, porque dentro da escola você tem que ter o cuidado de transmitir o conhecimento e de olhar o cunho pedagógico, que é um cunho pedagógico que a gente coloca como um cunho pedagógico afro. Porque a transmissão de conhecimento acadêmico é de forma diferente. A transmissão de conhecimento da cultura popular, ela é mais acolhedora, ela é mais observadora, porque a partir do momento que você chega ali e vê um aluno ali cabisbaixo, ou um aluno com dificuldade de aprendizado, aí você vai se interagir com eles, você vai ter o cuidado de conversar com ele para saber. E às vezes no momento acadêmico ali, por ser mesmo um profissional para muitos alunos, não muda o contexto, porque você também é um profissional para muitos alunos. Mas por ser uma cultura popular e uma cultura afro, você tem uma visão mais ampla da situação. E aí você vai ter essa troca e vai poder passar a essência da cultura afro. E a gente teve até um projeto que chama Quilombar 5A, dentro da escola, para trabalhar o ano todo a valorização da cultura popular dentro do ensino. E pós-pandemia, isso teve um efeito muito positivo, porque os alunos voltaram para a escola de forma bem carente e de forma sedentos de conhecimento, porque o meio virtual hoje ele é muito importante. E nós, por ser cultura popular, a nossa transmissão é via oral. Através do podcast, dos próprios vídeos, a gente consegue alcançar. Mas, por outro lado, tem a questão da energia que é trocada, que tem que ser presencial. Entendeu? Porque eu falo de experiência própria da capoeira. A capoeira tem na roda a musicalidade e a essência da energia, com o coral, a palma, a troca de olhar, porque dentro da capoeira o mestre tem o seu comando só no olhar, que é o que foi nos transmitido pelos nossos avós, nossos pais. Então, às vezes, você não precisa de falar, só de olhar para o aluno, ele já te entende. Na roda de capoeira, a mesma coisa. A condução da roda pelo instrumento, que é o berimbau gunga. Então, você ali já vai dando aqueles primeiros passos para o aluno, ensinando para ele como que funciona dentro da hierarquia,
o respeito aos mais velhos, o respeito aos mais novos também, porque aquela transmissão e aquele momento ali que estamos todos em círculo, trocando conhecimento, eu sei o que ele sabe, ele não sabe, eu não sei o que ele sabe, ele não sabe o que eu sei, porque a capoeira tem essa magia, né? É um jogo, pergunta e resposta. O tempo todo você vai perguntar e o outro vai responder. É uma mandinga, é uma malícia, é uma malemolência, é um cântico. Então, isso tudo influencia e traz essa riqueza, um momento de cura, porque ali você vai estar trabalhando as emoções das crianças, vai estar trabalhando a emoção do aluno, a emoção do corpo docente da escola, porque a paciência, o saber, esse envolvimento, tudo é um contexto muito gratificante. A evolução do ensino e a evolução tecnológica, lógico que ela agrega muito. Na época da pandemia, você teria aí a aula virtual. Agora que, pós-pandemia, a gente vem com esse momento de que as pessoas podem participar das rodas, podem participar desse momento de troca de energia. Então, isso já traz para a gente um momento gratificante. As informações que são passadas, a gente pode contestar, a gente pode ver, a gente pode falar, a gente pode comentar, né? E isso é interessante. Porém, a essência ela não pode ser perdida. É a essência do treino, a essência da troca de informação, a essência de estar ali junto. E com a Casa do Capoeira, a gente busca isso aí. Trazer o aluno pós-escola para dentro da Casa do Capoeira, com planejamento de um acolhimento maior, né? Com o decorrer do tempo, a gente vai conseguir formatizar, né? Maior, de forma melhor, essa questão, onde que o aluno vai poder ir para a Casa do Capoeira, receber uma ajuda e tudo, além da própria capoeira luta. Outra coisa muito importante também que a gente coloca nesse momento agora que a gente está vivendo com a capoeira como motivo de transformação e objeto de transformação, tanto cultural quanto social, é as aulas nas áreas periféricas, onde que o aluno ele não tem a oportunidade, não tinha, né, a oportunidade de participar. Então, a capoeira é o único agente transformador que leva essa luta para a área periférica e que transforma, de certa forma, a vida dessas pessoas, tanto crianças quanto adultos. Também formamos a capa funcional, né, para poder atender o pessoal da terceira idade, onde que eles têm um momento lúdico, né, que é um momento de transmissão também de saberes, com a aula de musicalidade, com a aula de exercício e expressão corporal. Usamos também a capoeira em todas as suas vertentes, né? É a parte teatral, onde a gente trabalha a puxada de rede, o maculelê, a questão também do samba de roda, o samba de crioulo, a dança do jongo. E o principal de tudo é a informação. A informação ela tem que chegar de forma correta e de forma incisiva no que diz respeito ao quê? Eu estou te passando essa informação porque eu tenho embasamento para isso. Aí vai ter essa junção e esse casamento, né? Que as pessoas vão receber de forma melhor. Durante o papo de preto mesmo, quando você faz uma troca de informação, eles sentem a importância e também sentem a vontade de se expressar. Ah, não,
o meu bairro é assim, ah, não, minha vida é assim, ah, eu uso o cabelo assim porque eu gosto, não porque a sociedade tá me impondo, ah, eu gosto de capoeira porque eu me identifico, ah, eu não gosto de capoeira, mas eu gosto da Umbanda, ah, eu gosto da Umbanda, do Candomblé e da capoeira também. Então, as pessoas começaram a se expressar porque eles estão tendo essa oportunidade de conhecer, experimentar e depois expor sua opinião. E não ficar no achismo ou ficar naquele pré-conceito, né? Sem conhecer e sem ter oportunidade de se expressar. E é o que mais preocupava, né? Então, com esse desenvolvimento e com essa oportunidade que foi dada, tudo isso se tornou mais viável e mais fácil, de mais livre acesso também. A questão da musicalidade na capoeira, outra coisa que é muito importante, porque a capoeira é livre, ela te dá o poder de expressão. E com a transmissão que a gente teve dos nossos mestres mais velhos, a gente coloca para eles o tanto que é importante você conhecer e você saber, porque você pode estar ali naquele momento, ali numa criação ou apenas numa roda de capoeira, ofendendo alguém, ofendendo um mais velho, ou atrapalhando o que diz respeito à questão de um contexto geral de uma música. E dentro das aulas hoje a gente tenta passar para o aluno essa liberdade de expressão, essa liberdade de criação, mas tudo dentro de uma linha de conduta e também de uma linha de valorização do que foi nos passados, né? E não pode ser uma coisa solta, feita de qualquer forma. Então tudo tem um fundamento, tem um porquê e um para quê. E uma das coisas que motivam muito é o aluno ir para casa, treinar e voltar e te mostrar o movimento que ele aprendeu, o movimento que ele criou, o movimento que ele quer te sugerir. Ah, mestre, eu tentei fazer isso aqui e acabei fazendo isso. Isso pode? Então ele já entendeu o recado do cuidado, né? Que é livre, mas tem um direcionamento. Então, ah, não, eu faço esse movimento aqui. Não, isso aí não é um movimento de capoeira. Isso é um movimento de outra luta. Ah, não, beleza, então eu vou melhorar isso aqui. Então, eles já como que eu vou colocar, já estão se empoderando, né? Então, é aquela questão. E uma das partes também gratificante é você ouvir de um aluno, de uma criança, ou até mesmo de um adulto, ah, não, eu quero ser mestre de capoeira, ah, eu não, eu quero ser um pai santo, ah, eu quero ser um mestre de congado, eu me identifico ali. Então, isso tudo mostra que essa barreira do preconceito, ela é uma barreira muito densa, mas que está sendo quebrada e está sendo, como que eu vou dizer, está sendo ultrapassada. E isso só é capaz por causa que nós temos, nessa levada agora, grandes mestres que ainda estão ali com um poder de introdução para a sociedade, de que nós estamos aqui, vocês têm que respeitar e vocês têm que entender que nós vamos transmitir o que foi nos passado. É o que mais nos incentiva e o que mais nos dá essa energia, né? Igual a gente tem uma troca muito grande de conhecimento com os mestres, até mesmo aqui na casa, né? Com o pai Alexandre, que nos ensina muito, que faz uma troca muito diária assim, de informação. Por quê? Esse projeto que ele criou, e o nome foi muito assertivo, né? Ubuntu, porque eu só sou o que sou porque todos nós somos. E as crianças entenderam isso. Ou seja, eles vieram para dentro do terreiro, praticam a capoeira, valorizam, saímos daqui para fora. Em momento algum, você vê um questionamento deles. Os adultos, sim, questionam.
A criança não, a criança é pura. Ela está aberta ao conhecimento, ela pergunta, ela busca algumas respostas, e quando você passa para ela aquele momento de troca, ela fica feliz e ela vai passar para frente com sabedoria. Porque na escola mesmo, muitos alunos falam assim, professor, fulano falou comigo que capoeira é coisa ruim. Eu falei assim, mas por que é coisa ruim? Quando você pratica capoeira, você se sente mal? Não, professor, eu fico muito feliz. Então, você mesmo já tem a resposta para ele. Não, a hora que ele vier falar comigo, eu vou falar com ele. Não, capoeira não é coisa ruim, porque eu fico feliz quando eu faço capoeira. Então, essa troca aí nos deixa muito felizes e nos dá esse gás, né, para poder continuar nessa batalha e nesse aprendizado. Porque quando você recebe o título de mestre, é um momento onde que você começa a aprender e buscar mais conhecimento e mais troca, porque você tem uma responsabilidade de transmitir. Então, eu convido vocês a assistir esse podcast, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a quantidade de informação e de material. Ei, Bete vi voou, voou, Bete vi voou, voou, deixa voar.